Olá, tudo bem? Sou o professor Rogério Antônio Piccoli, do Departamento de Filosofia e Métodos da UFCJ. Esse vídeo é a continuidade, é a continuação, né, de uma série de vídeos que eu venho gravando, explicando o conteúdo de um livreto que eu elaborei para auxiliar os alunos na elaboração do trabalho de conclusão de curso. O texto chama O Processo de Escrita de um Artigo em Filosofia e a gente vai examinar agora a unidade 9. Né? A gente já viu o que é o artigo, quais são os tipos de artigo, o que é um tema, por que nós temos que fazer o recorte. Nós vimos como é que a gente caracteriza um tema, como é que a gente chega aos problemas, quais são os tipos de problemas de pesquisa, por que não conseguimos explorar mais de um tema para a elaboração de um artigo acadêmico. E agora a gente vai apontar as questões mais práticas, é como que a gente realiza uma pesquisa bibliográfica do tema. Eu vou tentar ilustrar isso explorando o problema que a gente definiu já como sendo um tema de pesquisa, que é a psicologia do desenvolvimento moral da criança, tá certo? Então, a partir disso, nós vamos apresentar, né, como é que nós fazemos essa pesquisa exploratória inicial do tema, tá certo? Muito bem. Vamos agora eleger um daqueles aspectos para dar início ao trabalho de formulação de um problema de investigação como um exemplo. Um problema que vai ser o problema de um artigo, né? Na sub-área Filosofia da Educação, escolhemos Formação Ética da Criança, que é uma sub-área bem grande, tem pelo menos 24 subitens dentro dela. E dentro deles nós escolhemos o subtema A Psicologia do Desenvolvimento Moral da Criança. A nossa justificativa para a escolha desse subtema, Psicologia do Desenvolvimento Moral, ela aqui vai ser bastante simples. Nós vamos assumir que qualquer que seja a teoria ou visão filosófica acerca do desenvolvimento moral da criança, é desejável que essa teoria esteja em conformidade com fatos e dados empíricos que dizem respeito aos processos que as crianças experimentam para formar a sua personalidade moral. Tá certo? Então, a relevância da gente investigar a psicologia do desenvolvimento moral é isso, né? Porque qualquer teoria ou visão filosófica a respeito do desenvolvimento moral precisa levar em conta os processos pelos quais as crianças passam para formar a sua personalidade moral. Isso é uma espécie de justificativa de por que nós escolhemos o tema, o subtema, né, da psicologia do desenvolvimento moral. Seguindo o exemplo das definições, da definição dos aspectos principais do processo de cozimento do arroz soltinho no fogão a gás na panela de alumínio, a primeira coisa que nós precisamos fazer é mapear. A primeira coisa que nós precisamos fazer para encaminhar a formulação do problema é mapear os aspectos relevantes do subtema escolhido. Então a gente precisa saber como que aquele subtema tem sido entendido e quais são os conhecimentos já estabelecidos a respeito disso. E a partir desse conhecimento estabelecido, nós vimos, a partir deles, que nós vamos formular um problema. Então a gente vai fazer isso aqui. É importante notar que esse mapeamento a rigor já é um primeiro levantamento bibliográfico preparatório para a pesquisa principal. Esse levantamento inicial, para encontrar quais são os aspectos mais relevantes do subtema que escolhemos, já começa com uma consulta a publicações que são referências na área. Então, se eu já defini dentro de uma área de pesquisa o meu tema, dentro do meu tema, o subtema, e se eu já mapeei, né, todos os itens, né, digamos assim, que compõem aquele subtema, onde é que eu vou encontrar informações para esse mapeamento? Eu vou encontrar essas informações de mapeamento nas obras de referência, nas publicações de referência. Então vamos lá. No caso da sub-área Filosofia da Educação, o trabalho de levantamento é preparatório para a pesquisa, e isso significa que nessa etapa ainda não é necessária uma leitura detalhada ou analítica dos textos selecionados. A gente vai fazer um levantamento inicial para caracterizar o nosso tema. O que procuramos nessa etapa, então, são textos que ofereçam descrições dos aspectos que caracterizam o subtema escolhido. Vamos ver para onde isso nos leva.
Uma forma de conduzir esse levantamento bibliográfico exploratório é procurar verbetes em enciclopédias especializadas. Esses verbetes, em geral, oferecem um mapeamento do tema. Eles se concentram em mostrar os aspectos mais destacados dos temas e subtemas e também indicam bibliografia especializada. Né? Aí na notinha aqui de rodapé, eu ofereço uma lista, digamos assim, de quais seriam essas enciclopédias. Né? Então tá aqui. Ó. Algumas das enciclopédias recomendadas é a Enciclopédia Britânica, Internet Encyclopedia of Philosophy, IEP, Stanford Encyclopedia of Philosophy, a CEP, Enciclopédia de Termos Lógicos Filosóficos, que está em português, também está online, disponível online. Ok? Então, primeiro passo, onde é que eu acho, como é que eu caracterizo o meu subtema? Verbetes em enciclopédias especializadas. Procure lá o tema e o subtema, e aí eles vão apresentar uma caracterização. Onde mais? Outra forma de conduzir o levantamento bibliográfico exploratório para caracterização do subtema é pesquisar em livros especializados sobre o subtema escolhido. Tá certo? Então, livros especializados. Professor, onde que eu encontro isso? Você encontra nos sites de livrarias, ok? Só digitar o seu tema, o seu subtema e vão aparecer os livros ali. A partir dos títulos dos livros, dos autores dos livros, você pode continuar fazendo a sua pesquisa. Em torno dos principais temas das diferentes áreas do conhecimento, há sempre algum livro especializado que tem a proposta de organizar e oferecer uma introdução ao conhecimento estabelecido. Então, esses livros que são genéricos, eles que são livros introdutórios ao assunto, ok? Então, nem sempre nós conseguimos uma lista exaustiva de livros acerca de um determinado assunto pesquisando em bibliotecas. Por quê? Porque os acervos das bibliotecas podem não estar atualizados. Então, uma alternativa é fazer também uma busca em editoras especializadas, tá certo? Então, se existem editoras na área de filosofia, existem editoras especializadas na área de educação, existem editoras especializadas na área de psicologia. Então, psicologia educacional, por exemplo. Então, essas editoras, elas vão ter lá um acervo de livros que algum deles pode ser de nosso interesse. Sabemos que um livro é considerado uma referência sobre um tema quando ele contribui para o estabelecimento, a organização e a sistematização do conhecimento em torno daquele tópico. Ao reunir livros cujos títulos têm alguma relação com o subtema de pesquisa que desejamos caracterizar, quando examinamos as referências bibliográficas dos diversos trabalhos reunidos, os autores de referência serão aqueles cujos trabalhos são mais frequentemente citados. Certo? Então, essa é uma forma prática de você encontrar quais são os autores que são referências em torno daquele tema ou subtema que você escolheu. Né? Então, por exemplo, aqui está uma lista de livros sobre o desenvolvimento moral da criança que são referências. Né? O Jean Piaget, por exemplo, o Lawrence Kohlberg, a Carol Gilligan, o Neil Nordins, o Matthews, o John Gibbs, em português, né, o Yves Delattre, a Terezinha Azevedo Rios, o Silvio Galo, a Maria Leoncona Lopes, a Helena Drevy e Bettina Zan, José Maria Puig, em espanhol, né, mas está traduzido em português, Ângela Maria Brito Biagio. Esses, então, são autores de referência quando a gente vai discutir desenvolvimento moral da criança. Certo? Então, é só para indicar para vocês como que a gente realiza essa pesquisa. Tá certo? Então, vamos retomar aqui. Começa com um verbete, né? Uma vez escolhido o tema e o subtema, a gente procura verbetes em enciclopédias especializadas. Ok? Lá já vai ter indicações e referências bibliográficas. Segundo passo, a gente vai procurar em livros especializados sobre o subtema escolhido. Às vezes não tem na biblioteca, às vezes não tem numa livraria, mas tem numa editora especializada. Né? Então, essas grandes livrarias como a Amazon, por exemplo, como Submarino, como a Amazon, elas podem oferecer como o próprio Google Books, pode oferecer um caminho para você encontrar os livros de referência
numa determinada área. E frequentemente nessas livrarias, quando a gente faz as buscas, eles sugerem temas, livros que abordam temas relacionados. Então essa é uma forma também da gente conseguir acesso, né, a essas obras que são obras de referência. O importante é construir essa lista de textos que são as obras de referência. Isso é fazer a pesquisa exploratória inicial. Ah, eu tenho que ler todos esses livros que eu juntei? Não, necessariamente. Você vai fazer um primeiro levantamento, ok, dessas obras. Obviamente você vai dar uma mapeada nesses textos, uma mapeada nos livros, mas você ainda não precisa ler analiticamente todos esses textos. Muito bem. O terceiro caminho para conduzir a pesquisa exploratória é você pesquisar repositórios digitais de teses e dissertações. Cada universidade tem o seu repositório de teses e dissertações, mas nós temos alguns repositórios que são bem famosos, digamos assim, não só de teses e dissertações, mas também de artigos acadêmicos, de livros, etc., que é o Cielo, o DIALNet, a Academia e o BDTD, o Banco Digital de Teses e Dissertações. Então você entra lá, digita o seu tema, o seu subtema, e aí você vai ter uma lista de trabalhos, e aí você vai olhar com calma os resumos desses trabalhos para entender sobre o que eles estão falando. Ok? Então esse é um caminho, tese e dissertações. Os artigos acadêmicos e busca em pesquisas em revistas especializadas também é outro caminho, né? Então, aqui nós estamos interessados, né, na psicologia do desenvolvimento, a educação moral, ética e educação e ensino da ética, né? Então, a gente procura em revistas que abordem esses assuntos. Aí, voltando lá, aqui está, então, alguns repositórios de revistas, né? O Cielo, o DIALNet, o Google Acadêmico e o Periódicos CAPES são repositórios de revistas acadêmicas que você pode entrar lá no campo de busca e fazer a busca pelo subtema que você escolheu. Outra dica que a gente oferece é entrar nas sociedades acadêmicas, né? Então, existem sociedades acadêmicas especializadas, Sociedade Brasileira da Psicologia do Desenvolvimento. Aí você entra lá e vê quem são as pessoas, os autores de referência vão estar todos lá. Eles normalmente organizam eventos, os palestrantes principais desses eventos vão estar lá, os temas principais e os tópicos principais discutidos, né, nessas sociedades acadêmicas também estão lá especificados. Isso ajuda você a mapear os assuntos gerais e quais são os pensadores de referência. Normalmente eles fazem eventos anuais ou bianuais e reúnem isso em cadernos de resumo ou cadernos de trabalhos dos encontros. E, então esses cadernos eles são também, a gente consegue um mapeamento de todos os temas e assuntos que permite a gente caracterizar o nosso subtema. Finalmente, os planos de ensino de disciplinas, tanto em cursos de graduação quanto em cursos de pós-graduação. Se você fizer uma pesquisa genérica, né, sobre planos de ensino na internet, você vai encontrar quais são as propostas de discussão desses temas ou subtemas, né? Então aqui eu coloquei um exemplo de duas disciplinas, né, que são ofertadas, uma na Unesp de Marília, outra lá na Federal do Rio Grande do Sul, cujo tema é esse que nós estamos estudando, né, Psicologia do Desenvolvimento Moral. Então tem duas disciplinas, uma ofertada em cada universidade. Se a gente clicar no plano de ensino do professor, das professoras, vão estar lá então uma lista de bibliografias de referência e uma lista de tópicos que são tópicos de discussão normalmente em torno desse tema, né, que nos interessa aqui, a psicologia do desenvolvimento moral da criança. Dentro da psicologia do desenvolvimento moral da criança, a gente precisa mapear os aspectos principais. Eu já fiz isso e vou tentar mostrar no próximo vídeo como é que a gente chega, né, a esse mapeamento dos temas principais, ok? Vou interrompendo o vídeo aqui para não ficar muito longo. Então eu volto
no próximo vídeo com esse mapeamento.